Indo para uma conversa ao vivo com o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto. Em primeiro lugar, obrigado pela participação. Felipe, boa noite. Nossa primeira pergunta. Felipe, nós ouvimos há pouco o presidente da Câmara dizendo: pode-se pensar em furar teto de gastos para pagar, por exemplo, precatórios? Aliás, tem um trecho ali que me preocupou, que ele diz que já estão vendidos para fundos, parece os argentinos falando, e não podemos pensar em furar teto para programas sociais. Ele tem razão. Boa noite, William. Prazer estar aqui. Olha, a gente tem que ter claro que precatório é uma despesa obrigatória e que, portanto, tem que ser paga na data em que a Justiça manda pagar. Essas discussões de postergar uma parte do pagamento tem nome, quer dizer, isso trata-se de calote e essa solução não é a única possível. Na verdade, a solução difícil para cumprir o chamado teto de gastos, aquele limite de despesas previsto na Constituição, é preciso cortar cortar despesas de custeio da máquina, despesas chamadas discricionárias, que são aqueles gastos não obrigatórios. Felipe, o Felipe está me ouvindo ainda? Que eu vi alguma falha no áudio, não sei se ele ainda está na escuta. Você nos ouve, Felipe? Sim, estou ouvindo. Desculpe. Ficou um pouco, por causa da internet, sua voz chegou um pouco entrecortada. Vamos prosseguir, então, na nossa conversa. Você mesmo tem argumentado, Felipe, que uma interpretação talvez mais benigna, são minhas palavras, das leis teria já aberto esse espaço na questão dos precatórios para, enfim, investir esses recursos em outras coisas. A PEC que limita esse teto, na sua opinião, não é boa solução? Pois é, eu acho uma péssima solução, porque isso vai dar uma sinalização para o mercado, para os agentes econômicos, para aqueles que colocam dinheiro na dívida do governo, porque o governo depende desse dinheiro, dessa poupança financeira do mercado para poder pagar uma série de despesas. Esse é, na verdade, o déficit público, né? A despesa não coberta pela arrecadação. Quando você dá uma sinalização como essa, alguém pode perguntar: então por que não parcelar despesas com salários, previdência, outros gastos sociais? Quando se diz que vai postergar também uma parte do precatório, pagar só algo como 40 bilhões e deixar 49 para só Deus sabe quando, é o mesmo tipo de reação. Quer dizer, as pessoas vão questionar se o compromisso efetivo do governo com o pagamento das despesas públicas vai poder continuar sendo o mesmo tipo de compromisso, se vai haver aquela confiabilidade por parte da política fiscal, credibilidade, que é a palavra-chave. Então, é uma solução ruim. E existe uma outra possível, que é simplesmente considerar os precatórios do Fundef, aqueles da educação, como sendo fora do teto, porque isso já está na regra atual do teto, do limite de despesas. Essa seria uma saída que ajudaria com algo como 16 bilhões de reais no ano que vem, e aí você pode fazer mais alguns cortes para compor o orçamento desse aumento no auxílio social, que me parece uma necessidade de fato. Felipe, vamos para a última pergunta da nossa conversa, e eu gostaria de dirigir a sua atenção para as questões específicas da disciplina fiscal. Na reportagem da Bárbara Baião, um pouquinho antes do nosso intervalo, nós vimos essa queda de braço entre a equipe econômica e o próprio Planalto, dirigido em boa parte por, digamos, prerrogativas político-eleitoreiras. Qual é, na sua opinião, o risco de quebra de disciplina fiscal nessa queda de braço? Pois é, eu acho que o risco é altíssimo. Acompanhando a reportagem que vocês apresentaram, me parece que a discussão é o seguinte: há o desejo de fazer o gasto social, seja pelo aumento do Bolsa Família ou pelo novo programa chamado Auxílio Brasil, e de fato há uma necessidade social, o desemprego está na casa de 14% ainda, um pouco abaixo, a carestia, que era uma palavra praticamente extinta no vocabulário, voltou, porque a inflação de alimentos está na casa de 16%, 17%, sem contar os itens básicos, como arroz, feijão e carnes, que tem uma inflação ainda mais alta, no acumulado em 12 meses, pelo IPCA, por exemplo. Então, há uma necessidade, de fato, desse gasto. A questão é como fazer isso respeitando as regras do jogo, porque sempre que as coisas apertam,
que o cinto começa a apertar, a gente não pensa logo em fazer e tomar medidas mais austeras, medidas que representem contenção de outros gastos para fazer frente a essas novas necessidades, a essas emergências. Na verdade, a escolha acaba sendo, ou tende a ser, por medidas de flexibilização. Então, essa flexibilização é que preocupa, porque se você tem um teto que foi criado justamente para levar a esse tipo de racionalidade na escolha da alocação do recurso público, que é escasso, então ele precisa ser respeitado. Ou a credibilidade acaba indo por água abaixo. A você, Felipe Salto, diretor da Instituição Fiscal Independente, nosso obrigado aqui do Jornal da CNN pela participação e boa noite, Felipe. Boa noite.